dentro desses segmentos e pensando no quanto tempo vai levar para a gente poder ter uma retomada econômica de como era antes, ou pelo menos ali engatar, né, uma segunda marcha, a gente pegou dois estudos, um estudo da Bain e um outro estudo da McKinsey, duas consultorias globais aí bem grandes, que diz justamente quais são aquelas áreas em que vai sofrer um pouquinho mais com essa crise e quais são as áreas que vão sofrer menos, ou já estão sofrendo menos. A gente bateu essas duas pesquisas, esses dois projetos no liquidificador, e a gente organizou dentro de uma matriz, trazendo justamente o hoje e o amanhã e tentando mostrar ali em 4 grandes blocos, em 4 grandes grupos. E o que é bacana de comentar? Então, quando a gente fala que tem uma baixa demanda já hoje e provavelmente vai ter uma baixa demanda para amanhã, são aqueles itens de recuperação muito lentas, que foram os primeiros a parar neste momento e vão ser os últimos a retomar. Então aqui a gente está falando de shows e eventos presenciais, academias, viagens e hotéis, restaurantes, espaços de lazer, que acabou sendo aqueles itens que a gente poderia dizer que era um item não tão essencial, que foi o primeiro a ser cortado e vai demorar para poder retomar. Dentro desses itens, dentro dessas áreas, desses segmentos, se a gente for fazer uma análise mais detalhada, a gente vai entender também de como que esses negócios podem aproveitar tanto essa onda como o retorno. Não significa necessariamente que são negócios que você tem que fechar a porta, acabou, morreu e pronto, acabou. Não. Então vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala no setor de hospitalidade, né, então hotéis, viagens, toda essa parte de turismo, quando a gente vai analisando e faz algumas pesquisas até para poder entender um pouco do que as pessoas estão falando e o que o mercado está trazendo, a gente entende que tem alguns momentos, tem algumas quebras. Então, por exemplo, viagens internacionais têm uma tendência a ser menor nesse período, mesmo quando acabar a quarentena, e as viagens nacionais elas tendem a ser maiores, ou seja, ao invés de eu pegar um avião, eu prefiro e opto a pegar distâncias menores, usando o meu próprio carro, por exemplo. E aqui dentro tem outras tendências também, quando a gente fala que o pessoal, todo mundo, né, a gente como ser humano, por estar muito envolvido com a tecnologia nesse momento dentro de casa, usando muito aparelho celular, usando muito computador, ou seja, estando o tempo inteiro na frente de alguma tela, a gente vai buscar sair desse momento tendo um contato maior com a natureza, com espaços abertos. Então, ou seja, existem oportunidades aqui que a gente pode aproveitar, mas a gente está falando de uma área um pouco mais macro, né? Então a gente está trazendo aqui dados um pouco mais macros. Então, voltando aqui para o slide. O que tem baixa demanda hoje e vai ter um grande pico de consumo e depois ele acaba sendo estabilizado aí quando a gente fala no médio prazo. Todo mundo acabou a quarentena, começou a abrir, enfim, os comércios, vai procurar muito serviço e produto de beleza. Então as mulheres vão lá pintar cabelo, fazer unha, fazer depilação, homem vai fazer a barba, vai lá no barbeiro, enfim, acabam sendo coisas que vai ter um pico muito grande de consumo num primeiro momento, mas depois acaba estabilizando. Vestimenta, para quem não comprou coisas online através do e-commerce, vai querer ir numa loja e comprar roupas que sejam mais confortáveis para usar no dia a dia, porque já entendeu que é outra tendência, outro comportamento. Então não adianta simplesmente eu ter várias roupas que são muito bonitas, mas que não são tão confortáveis assim. Até tem vários memes, né, que todo mundo começou a colocar na internet, mostrando que as roupas de sair não vai nem lembrar de quem são os donos, né, porque de tanto tempo que está guardado. E é justamente esse tipo de coisa. Inclusive existem várias tendências aqui e alguns negócios que estão se aproveitando desse momento e adaptando os seus produtos, quando a gente fala em investimento, para algo que seja muito confortável para eu ficar em casa, mas ao mesmo tempo eu tenho uma aparência para me apresentar numa videoconferência, por exemplo. Então ele não chega a ser um pijama, mas ele é uma roupa confortável que eu posso usar em casa, mas ao mesmo tempo ser apresentável. Isso também é um grande impacto quando a gente fala numa área de vestuário, uma área de moda. Enfim, então um outro
pico grande de consumo, que até eu comentei um pouco já, né? Misturado aqui com o turismo, é o detox digital, espaços com a natureza, produtos e serviços que são multiuso. Então, são itens aqui de baixa demanda no hoje e que vai ter um pico logo na volta, mas depois acaba se estabilizando. Quando a gente fala em alta demanda hoje e alta demanda para o amanhã, são todos aqueles itens digitais, que eu comentei até no início desse vídeo. Então, o EAD, por exemplo, ele acaba fincando, né, de vez a sua bandeira, porque muita gente já entendeu como funciona. Quem nunca tinha contato com um curso online, ou com uma live, ou com algo do gênero, passou a ter nesse momento e viu como é fácil, viu como é cômodo. Então, você tem um foco muito grande nessa área de cursos online, saúde mental, saúde física. Muita gente já entendeu a importância, a necessidade e vai ter um aumento ainda maior. E quando a gente fala aqui, não necessariamente de academias, porque tudo muda, tudo mudou. Então, todo aquele volume, principalmente que a gente vê uma série de academias de rede, que é muito barato e você tem muita gente junto no mesmo espaço, vai ter que mudar a dinâmica. Então, vão surgir outras aulas, outras modalidades, outras atividades ali que precisa, ou às vezes até mesmo um mix, de repente, de atividades que você possa executar dentro de uma academia, mas é uma academia / estúdio, e que você possa fazer também na sua casa. Então você acaba tendo um mix nesse sentido. Trabalho remoto, que até então era algo que poderia ser oferecido como um benefício e muita empresa se viu obrigada a fazer. Existem uma série de matérias, uma série de notícias de grandes empresas dizendo que não vão voltar para o escritório. Por exemplo, o Twitter ele anunciou no mês de maio, dizendo que a probabilidade de deixar todos os funcionários para o resto da vida em home office é alta. Então eles anunciaram que vão fazer isso. O Google já anunciou até o final de 2021, todo mundo que for possível vai permanecer em home office. Então, assim, é uma grande mudança e é um grande pico ainda de consumo. Até mesmo essas empresas grandes, quem precisa ter gente dentro do escritório vai ter um mix. Então vão criar rodízios, não vai estar todo mundo junto, as reuniões. Então assim, toda a rotina muda, toda a rotina foi adaptada por conta desse momento que a gente está vivendo. E isso daí soltam várias oportunidades de negócio, soltam várias tendências em cima disso também, por trás desses movimentos. Uma das coisas, por exemplo, a gente vai começar a ver um boom de imóveis sendo liberados, principalmente dessas empresas gigantes que têm quarteirões de escritório, quarteirões de pessoas e estruturas, e dando aquela bela de uma enxugada. Em contrapartida, o que você precisa? De mais servidores, você precisa de equipamentos e mobilidade para o pessoal poder trabalhar em casa. Então acaba mudando um pouco até mesmo a procura das pessoas quando a gente fala em casa, em apartamento. Com toda certeza que antes a gente podia dizer que aquele espacinho, né, do escritório, ele acabava sendo um luxo, acabava sendo alguma coisa que você não necessariamente gostaria, não precisava ter dentro de um apartamento ou dentro de uma casa. Agora, numa próxima casa que você tiver ou que você se mudar, com toda certeza você vai já pensar num espaço, por exemplo, para trabalhar. Quando a gente fala em alta demanda ainda hoje e vai ter uma alta demanda também para o amanhã, são as soluções financeiras. Então, acesso a crédito, como que eu me organizo financeiramente, aplicativos que te ajudem a fazer esse tipo de coisa. Tem muita gente desempregada ou em licença. Então, como que eu me organizo? Como é que eu crio, de repente, uma reserva de emergência? Como que eu me organizo financeiramente falando para uma eventual crise futura? Ou como que eu saio das minhas dívidas? É uma solução, toda essa parte de soluções financeiras é algo que vai ter um boom muito grande nos próximos meses e digo aí que está nos próximos 2 anos, por exemplo. E indo aqui para o último quadrante, que tem uma alta demanda hoje, mas tende a cair e se estabilizar no futuro próximo, são itens como, por exemplo, deliveries. Então, deliveries hoje ele pode ter uma demanda muito grande, principalmente por conta dos restaurantes não poderem abrir, então muita gente que nem
entregava a comida passou a entregar, mas ele tende a reduzir com o passar do tempo. Porque as pessoas começam a entender que eu posso comprar o meu próprio alimento, eu posso fazer, ou eu posso comprar pré-pronto e sai muito mais barato, por exemplo. Então ele tem uma tendência a cair, mesmo porque, aí linkando com o ponto anterior que eu comentei de soluções financeiras, tem um lado também que as pessoas começam a pensar o seguinte: esse negócio não vai acabar tão cedo, logo eu preciso entrar num modo, entre aspas, sobrevivência. Eu preciso de alguma maneira segurar ao máximo e um delivery ele acaba virando um luxo. Assim como outros itens que hoje têm uma alta procura, como produtos de limpeza, todo mundo precisa, todo mundo vai buscar. Só que isso tende a estabilizar, isso tende em algum momento dar uma reduzida, dar uma caída, porque ele se incorpora, ele acaba virando algo como rotina. E serviços de comunicação. Então você teve um pico muito alto, onde todo mundo começou a procurar pacotes de internet, acesso, maior velocidade, enfim, porque você precisa ter todo esse link, todo esse apoio, né, de tecnologia baseada na nuvem, internet. Então tem uma procura muito grande, mas isso tende a estabilizar com o passar do tempo. Quanto mais pessoas estão usando, quanto mais pessoas estão tendo esse acesso, você acaba tendo ali uma estabilização. Então, esses foram os 4 grandes pilares, 4 grandes blocos que a Bain e a McKinsey, a gente deu uma adaptada aqui nesse quadrante, acabou trazendo como algo para a gente poder pensar, principalmente quando a gente fala em segmentos. Mas o que tudo isso daqui significa para você que tem uma empresa pequena, para você que tem um negócio? Então vamos pegar um exemplo prático para a gente poder entender e como que a gente pode observar melhor esses comportamentos e trazer para a nossa realidade, trazer alguns insights, alguns consumer insights, algumas tendências.